Alô, nação rubro-negra, bem-vindos aí ao canal Fla Selva. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aí pra gente. Vamos reagir aqui o vídeo aí da Jovem Pan Esportes, onde o Pilhado fala sobre o que o Flamengo tem que ficar preocupado. Vamos assistir aí, comente aí embaixo se você concorda com ele. Um motivo de preocupação, né, Flávio, Bruno, para o torcedor do Flamengo, e é sim, para mim, motivo de preocupação, é a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Porque essa dupla está começando a se entrosar, os dois estão jogando bem, tem o Renato Augusto ainda, que se chegar bem para essa final, é um jogador muito decisivo, então é muito bom o Flamengo abrir o olho e se preocupar bastante com esse Corinthians, porque se fala muito, é favorito. O Flamengo é favorito. Mas o Corinthians, se esses caras jogarem o máximo deles, é um time chato. Bruno, olha os números do Yuri e do Roger Guedes juntos, desde que eles começaram a fazer essa dupla. São 11 jogos, 20 gols do Corinthians, e aí você tem 7 gols do Yuri Alberto, 4 gols do Roger Guedes, 1 assistência do Yuri Alberto e 2 assistências do Roger Guedes. Ou seja, 65% dos gols do Corinthians tiveram participações desses dois. E é uma dupla que está conseguindo se encaixar, né, Bruno? Eu acho que vale o Dorival Júnior ficar bem preocupado com esses dois caras que estão se entrosando no ataque do Corinthians. Claro, lembrando que ainda tem o Renato Augusto, que é um monstro, que se chegar bem, também é muito decisivo. O time titular do Corinthians é bom. Esse time aí que tá, quando consegue jogar com esse time, é um time bom, né? O Corinthians ele teve muito problema durante a temporada de lesão, aí as trocas que o treinador fez, alguns jogadores chegaram já com a temporada rolando, mas esse time titular ele é bom, ele é um time chato, é um time... E aí, galera, vocês concordam aí com eles? Que isso é motivo de preocupação para o Flamengo? Deixa seu comentário aí embaixo. Eu, sinceramente, eu acho que isso é até bom para o Flamengo, porque tinha muito oba-oba, principalmente a imprensa paulista querendo jogar todo o favoritismo para cima do Flamengo, e do jeito que eles melhoraram, realmente melhoraram. Yuri Alberto, né? O Roger Guedes, eles melhoraram. Mas isso é bom pra gente, né? Vamos dividir o favoritismo com eles e vamos pro jogo. Se você concorda, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Vamos continuar aí assistindo essa análise deles. Que compete. A dupla é boa, o Yuri Alberto é muito bom jogador. O Yuri Alberto ele é um cara que dentro do normal não estaria no Brasil. Ele é um centroavante de 20 e poucos anos, 21 anos, né? Um cara que tem mobilidade, faz gol, tá mais adaptado ao Corinthians. Esse time é bom. Eu imagino que tanto o Corinthians quanto o Flamengo, aí eu não tenho dados científicos. Bruno, deixa eu só te dar uma informação também, que o Maicon já está em processo de recuperação. Sim. E pode já participar do primeiro jogo contra o Flamengo. Tem a possibilidade. Provavelmente no banco, né? Acho que ele não vai mexer no time que está jogando, porque o Maicon ficou bastante tempo fora, né? Ele está com o Vera e com o Duqueiroz. Eu imagino que pelo que eles têm feito, né? Não sou médico, não sou fisiologista, não tenho os dados científicos, mas é só analisando o que os treinadores têm feito antes dos grandes jogos. O jogo de ida é quarta que vem, dia 12, entre Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo. Pelo que os treinadores têm feito, não só desses times, mas de quase todos, eu imagino que os dois vão usar time titular agora, meio de semana. O Corinthians joga hoje, o Flamengo é amanhã, né, contra o Inter. E depois vão jogar no fim de semana com o time reserva. Tem sido isso. Antes de jogos decisivos, eles têm usado, uma semana antes de jogos decisivos, eles têm usado o time titular. Palmeiras e Flamengo fizeram isso antes da final da Libertadores do ano passado, acho que vai ser a mesma coisa. Corinthians e Flamengo, quase todos os titulares hoje e amanhã, e no fim de semana com reservas. Flávio vai falar, depois eu quero falar assim. Então, realmente esses números do Pilhado, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, é claro que a coisa melhorou no Corinthians, sem dúvida melhorou. Mas para mim passa tudo pelo Renato Augusto. Se o Renato Augusto joga uma coisa, se ele não joga outra, sem desmerecer, principalmente o Yuri Alberto. O Roger Guedes eu acho bem mais ou menos. Acho que ele acha que é mais do que é. Não, Alberto... mais ou menos não. Eu acho que ele é bom, mas aí eu concordo. Ele acha que é mais do que é. Eu acho que ele é nota bom, 6. Mas ele acha que ele é craque. Eu acho ele nota 6.
E não passa disso. O Yuri Alberto, eu acho que sim, é um jogador legal. Acho que o Roger Guedes, num time bem montadinho, ele vai funcionar, mas não é tanto. Mas o Renato Augusto pode fazer diferença. Mas pode fazer diferença de maneira relativa. Porque você olha o outro lado, tem quem? Pedro e Gabigol. Então, Roger Guedes e Yuri Alberto tem Pedro e Gabigol. Você tem o Renato Augusto, que é maravilhoso. Tem um cara que não chega ao nível do Renato Augusto, para mim, mas é o Arrascaeta. Chega bem perto e está mais inteiro fisicamente. Então, sabe, tudo tem a sua relatividade. Agora, que o Corinthians melhorou. Mas acho que o Corinthians tem que ficar muito mais ligado do que o Flamengo. Para mim, o Flamengo é bem favorito nessa decisão. Mas o que eu digo é que eles estão evoluindo, entendeu, Flávio? Estão evoluindo, então é bom o Flamengo ficar atento. Isso é verdade. Porque o Corinthians está evoluindo, está tendo melhores atuações, está fazendo mais gols. Principalmente com o Renato Augusto. Por exemplo, eu acho que o Flamengo é favorito no confronto, mas não acho que ele vai ganhar os 2 jogos como ele ganhou na Libertadores. Acho que aqui ele não ganha. Acho que aqui o Corinthians consegue ou empatar ou vencer. Eu acho que a diferença diminuiu daquele confronto. Vamp, você acha que hoje o Yuri Alberto é o principal jogador do Corinthians? Não, tá jogando muito bem. O Yuri Alberto e Roger Guedes, como você falou, com a presença do Renato Augusto, o Fausto Vera também, que chegou à contratação imediata, vem subindo de produção a cada jogo. Balbuena deu uma segurança maior ali na parte defensiva, né? Eu gosto muito do Dudu Queiroz, né? E depois que botou essa turma aí, botou essa cavalaria reunida, o Corinthians faz boas partidas mesmo. Ó. No último jogo, o lance do gol do Yuri Alberto, uma jogadaça, depois a parte individual do Roger Guedes, e aí segurou mesmo o segundo tempo, aí começou a tocar a bola por nada, não precisava mais agredir, né? O Cuiabá está ali na zona de rebaixamento sem força nenhuma, fez uma partida tranquila. Mas não passa tudo pelo Renato Augusto? Tudo, ele é o craque. Então, se ele sair, só que se ele sair, aí como é que... E ele só... Gente, realmente o Renato Augusto, né, no primeiro jogo fez muita falta pro time do Corinthians, né? O que vocês acham aí? Põe aí nos comentários. Flamengo ganha ou não ganha lá dentro? Eu tô confiante. Sei que o jogo vai ser mais difícil, mas eu tô confiante. Se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o seu comentário. Vamos ganhar lá dentro, trazer um empate. Eu tô confiante. Se a gente não perder lá dentro, a chance da gente fazer a festa no Maracanã é muito grande. Vamos continuar aí ouvindo aí a opinião deles. Muito bom tá esse vídeo, viu, gente? Ele só já para pensar contra Arrascaeta e Everton Ribeiro é 1-2. Tem isso também. Não, ele é o cara. Com ele todo mundo sobe. Ele é o principal jogador do time. Esse é o negócio. E aí você vai ficar ali com Adson e Mosquito para ver quem vai ser. Se o Maicon recuperar, tiver inteiro, que o Maicon machucou foi contra o Flamengo. Foi, na Libertadores. 0-0. Eu ainda botaria o Maicon no meio campo e tiraria o Mosquito ou o Adson. Jogaria só com o Roger Guedes. Tá reforçada? O quê? Com o Maicon, do Queiroz, Fausto Vera, e deixava o Renato Augusto à vontade, corre atrás de ninguém, com os dois lá. Marcando os dois caras do Flamengo. Lógico. Eu ainda meteria o Maicon e sacaria o Mosquito ou o Adson. Aí, para depender como acontece o jogo, você pode mudar e fazer várias formas aí com esse pessoal no banco. O Maicon recuperado, eu começaria com o Maicon. Né, Pilato? Você já coloca o Maicon no primeiro jogo? Os caras estão treinando, tem um monte que treina todo dia. Mas não tem um negócio do ritmo de jogo, Vamp? O cara tá parado há quanto tempo? O Maicon 2 tá meses. aí... 2 meses por aí. Acho que até um pouco mais de 2 meses. O jogo do Flamengo na ida aqui, na Libertadores. Um jogador como o Maicon não desaprende, não. Tem um monte de Não é desaprender, mas ritmo de jogo. Você pegar um ataque como o do Flamengo pra você marcar sem ritmo, não interfere? Aqui, bota ele no cangote. Ô, Maicon, fica ali. Conversa com o Arrascaeta lá, você que é amigo dele. Porque, ó, você tem Fausto Vera e do Queiroz, pô. Então, são 2 bons jogadores. Ele tiraria o Mosquito. Tirou o Mosquito. Bota 3 volantes. 3 volantes. O Vampeta tiraria o Mosquito. Ali no meio. É isso aí. Reforça o meio campo. Eu acho que é legal. Maicon Mosquito, meu vez o Maicon. Não, mas é verdade. Eu adoro essa hora que ele Ele quer a barca fraca pra ele... Não, se o Flamengo não é barca fraca. O Flamengo faz um gol, você mete um gol. O Gordon não ganhou a lição, não, né? O Gordon perdeu. Não ganhou. O Gordon vai perder. E o Eduardo Bandeira de Melo ganhou. O Eduardo Bandeira de Melo estão com mais Ou seja, o torcedor do Flamengo sabe quem é quem, né? Sabe quem fez e quem usa. Quem fez e quem usa. Esse fez, esse usa. Quem fez, entrou. Quem usa, não entrou. Agora, vocês falaram do Renato Augusto, mas também com o Renato Augusto e sem o Yuri Alberto, o Corinthians jogava muito pior do que joga hoje.
o Yuri Alberto melhorou Eu o acho que o ataque, Yuri você é Alberto, louco. ele mudou o patamar Não, do time você é do louco. Corinthians. Acho que é muito bom. É, não tinha Rápido, centroavante, forte, eu não acho cai. que- O problema daquele cara que bate, fica no chão, E se mais, né, torcendo. o Corinthians tem que fazer uma conta boa aí para trazer, porque ele quer ficar, mas custa caro. Se o time da Rússia lá aceitar o Ivan e o Mantuan, dá uma batida boa. Se não, vai ficar difícil. E é difícil o Corinthians abrir mão desse jogador. Porque realmente melhorou ele muito. faz diferença. E ele é garoto, ele pode até ter. Foi bom que o Vitor Ou Pereira jogar agora por muitos reconheceu. anos. Acho que Vai o ter Vitor que Pereira falava ser. não pode jogar os dois. Eu digo, pô, esse cara tá de brincadeira. Vai ter que ser uma coisa assim muito. Assim, o Zenit diminui muito. O Zenit pagou 30 milhões de euros. Pelo Mas Yuri. quanto estão os dois? 25, O né? Ivan, 25 milhões de 25 euros. milhões de euros. o Ivan e o Mantuan, quanto valem os dois na negociação? É preço fixado, Eu não acho é? que, acho que É só pagar a eu diferença. acho que toda na linha, acho que o Bruno vai falar isso. Eu acho, eu acho que toda negociação com o time russo vai ser complicada. Não, mas é que tem valores, Vanderlei. Tipo assim, Não, mas vamos supor, o todas. Mantuan Mas custa é tudo bem, eu não atendo 7, telefone. e o Ivan 5, 12. eu entendi. Faltam 25, faltam mais Tudo bem, mas 13. tudo vai ser complicado. Eu acho. Pode ser que não. Nós saímos daqui e já deu negócio. Eu acho. Tudo. Não vão atender telefone. Lembre-se que eles ficaram, claramente, é só acompanhar aqueles companheiros que estão bem próximos do futebol da Rússia. Eles ficaram muito incomodados com o que aconteceu. Eu não falei que foi correto ou não, não é isso. Tipo assim, começou a guerra, o pessoal tirou o time, né? E eles se sentiram muito mal, além do governo, que não é nada doce. E o que eu falei da evolução do Corinthians é que está muito gritante isso. O Corinthians está crescendo na hora certa. Renato Augusto, desde que voltou de lesão, 12 jogos, 7 como titular, 2 gols, 6 assistências, 8 participações totais em gols, 26 passes decisivos, 5 grandes chances criadas, 83% de acerto nos passes, o Renato Augusto. E tem também, como a gente falou do Yuri Alberto, que gerou uma evolução nesse time do Corinthians, o Fausto Vera, que foi quando eu reagi ao Vamp que eu falei, opa, mas tem Fausto Vera e do Queiroz. Ele falou, não, mas eu tiraria o Mosquito. Sim. Porque o Fausto Vera, desde que ele chegou, ele é o jogador da Série A com mais bolas recuperadas desde que estreou pelo Corinthians. E aí, galera, esse quarteto tá preocupando? Realmente houve uma melhora gritante, né? Nesses 4 jogadores do Corinthians, né? Fausto Vera aí estava recém-chegado. O Renato Augusto não jogou a primeira, não é isso? E o Yuri Alberto e o Roger Guedes não estavam desenvolvendo o futebol que estavam desenvolvendo hoje. Eu, na minha opinião, esse jogo vai ser o jogo que a gente esperava para a Libertadores. Um jogo mais difícil lá dentro, né? Um jogo mais aberto, mais bem jogado, mas eu acredito na força do Flamengo. Se inscreva no nosso canal, comente aí, você acha que o Flamengo deve se preocupar ou não? Vamos continuar aí a análise deles, que está muito bom esse vídeo. Em 16 jogos, são 95 bolas recuperadas, 47 desarmes, 20 interceptações. É impressionante como os números do Corinthians nesse programa, Bruno, Sim. eles são muito bem São, apurados. são. Porque o Com todos os Kaique, detalhes. o nosso Kaique Lima, corintiano, ele traz tanto conteúdo de Corinthians, mas é impressionante como esses caras estão fazendo o Corinthians crescer dentro de campo no momento que está chegando a final da Copa do Brasil. Sim, isso. E o Corinthians deve jogar com seu time titular ali contra o Flamengo. É um time bom. O Renato Augusto, ele faz muita diferença. O Renato Augusto é um craque, né? O Renato Augusto é um cara muito acima da média, é um cara inteligente para jogar e de muita qualidade. E o Fausto Vera tem ali uma questão, né? O Michael é a segunda lesão do Michael no ano. O Michael já teve uma lesão antes, ficou um tempo fora, voltou e machucou de novo. Quando o Michael saía, o Vitor Pereira ele tinha que usar o Cantígio, o Rony, eram esses caras que substituíam o Michael. E nenhum deles conseguiu firmar. O Cantígio chegou até a jogar razoavelmente aí um momento, depois caiu de novo. O Vera, ele firmou ali e muda um pouquinho o posicionamento, né? O Vampeta, ele comenta todos os jogos do Corinthians praticamente. Com o Vera e do Queiroz, o primeiro volante é o Fausto Vera. Ele que dá saída de bola, fica. O do Queiroz que foi fazer a do Michael. Tá saindo, o Queiroz passa mesmo, Sim, tem Os qualidade. argentinos, o melhor eu acompanho muito o site argentino e tal.
para os argentinos, todos esses argentinos que vieram recentemente no Brasil, o que eles mais gostam, que eles entendem que é o melhor de todos, é o Fausto Vera. São posições diferentes. Tipo assim, Ele é da Argentina, entre ele e o Galopo, Era do entre Argentina ele também. e os meninos do Palmeiras trouxe, o que eles falam. Ele participa que bastante do realmente jogo, ele o cara é o pede a Fausto bola, Vera. ele pede a Eles bola falam, pelo já falei isso zagueiro mais de uma pra- vez aqui. Todos eles gostam, todos que vieram, mas o que eles falam. Eu ainda acho que ele isso pede aí umas, é ele o pede Fausto umas Vera. bolas fáceis ali na cabeça, mas ele é o que mais se apresenta para pegar essa bola e É dar mesmo essa que visão. quando a do Queiroz e Michael, o Du ficava mais e o Michael saía, né? Agora, vamos dizer assim, no popular, o Vera é o 5, o Du passou a ser o 8. Queiroz é bom jogador, hein? Muito bom, entra na área. Nossa, ele é muito É aquilo que eu bom. falo, ele precisa só melhorar como João Gomes, fundamento de chute a gol. Mas o resto eles fazem tudo certinho. Marcam, saem pro jogo, ultrapassagem. É só remate para gol. Porque se você for ver ó, o time titular do Corinthians, com esses caras que a gente está falando, é um time muito forte, Ivan. Sim, é bom. Você Vai tem jogar final. Cássio, Fagner. É o Gil que vai ser? Gil, e Balbuena? Gil, não é adianta inventar, é Gil. Gil e Balbuena. bota o Raul, Fábio Santos. Fábio Santos. É, aí também. Aí você tem Fausto Vera, você botaria o Maicon. Maicon do Queiroz. Faustão Vera, Maicon e Duqueiroz. É. Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Aí você me paga 1.000 na hora. Olha só! Tá animado. Se esse português começar a inventar, dizer que Porque não de perder inventa dinheiro pro não. E tem Flamengo. mais, ó, ele tem que Ó, falar posso melhor. te lembrar uma coisinha Ó, rápida? eu Você me entendo deve- que eu entendo que o Luiz Castro fala, o Abel fala, eu não entendo nada que o Vitor Pereira fala. Eu não entendo. Tá bom, mas você entende o que eu falo, não entende? Você me deve 250, você vai me pagar ou não? Que 250 de quê? Que o Atlético Mineiro não foi campeão brasileiro. Acabou o time? Acabou? Ah, não é possível. O Palmeiras não acabou o campeonato? Não é possível. Ah, tem quantos pontos na frente? Você Já não tem vai me 27? pagar. E do Del Valle São Paulo, como é que ficou? Ele ganhou essa. Ganhou. Foi a primeira que ele ganhou. Foi a primeira que ele ganhou, Ah, só que ele peraí. só tirou um prejuízo. Ah, tá, diminuiu da conta. Ele apostou que o Palmeiras não faria 6 pontos nos isso aí 3 não jogos. perdeu, foi 9. Gente, aí eles já entraram nas apostas deles, mas deixa aí o seu comentário. Na minha opinião, acho que realmente o Corinthians melhorou e os 11 titulares hoje não tem uma diferença gritante, um time para o outro. Claro que o nosso quarteto, né, nosso quarteto fantástico ali, o Pedro jogando muito, eu acho que é aí onde está a diferença, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente, deixa seu comentário. O Corinthians se preocupa muito mais hoje do que na Libertadores? Um abraço.